Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal. Mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um podcast do ECO, com o apoio do Doutor Finanças e da Nissan. Minha convidada de hoje, Teresa Rebelo Pinto, bem-vinda. Obrigada. É um gosto, somos amigos, faço logo este disclaimer logo para abrir, porque não prefiro, acho que é mais fair para todos. É um gosto ter-te aqui. Bem-vinda ao estúdio do ECO. Há pouco estava-te a apresentar este nosso auditório. É verdade. És bem-vinda aqui, naturalmente. É um orgulho estar cá. Não, É uma honra vir a este podcast. Orgulho Muito é obrigada nosso. pelo convite. Orgulho é nosso. Teresa, eu tenho vários temas para falar contigo. Conheço o teu percurso, conheço o teu perfil. Este é um podcast, como eu te dizia aqui antes de começarmos a ligar o nosso microfone, quer falar de coisas boas, de puxar as pessoas para cima e sobretudo ouvir histórias de pessoas que nos inspirem e pessoas que tenham de facto percursos que não só inspirem, mas que também nos ajudem a tomar certos passos. Eu acho que é um bocadinho o teu caso. Vou dar o meu melhor. Espero que eu não tenho. Espero que sim. Eu sinto como inspirador e acho que só o é porque também fui muito inspirada por outras pessoas à minha volta e falaremos sobre isso de Quem certeza. te inspirou? Ui, tanta gente. Mas acho que para fazermos coisas boas, como tu dizias, só conseguimos fazer se estivermos rodeados de gente boa e com ideias boas. Não é só sermos bons do coração, mas é sabermos pensar, sabermos olhar e ver ali oportunidades, ser capaz de arriscar. Eu acho que também é aí uma parte Mas muito acho que o importante. contexto é muito importante. Sem dúvida, eu acho que tive sorte, não é? Tive sorte em alguns momentos assim da minha carreira, do meu percurso, não propriamente naquele género que às vezes as pessoas chamam as cunhas, não é? Não é nesse sentido, mas na questão, por exemplo, de ver uma oportunidade, algo que ainda ninguém tinha feito, deu-me a entusiasmar pelo tema, como aconteceu com o sono, foi um bocado assim. Eu não tinha muita paciência para repetir o que os outros já tinham feito na altura da faculdade e tínhamos que fazer aquele trabalho final, Psicóloga, especialista em sono. convém dizer. E no curso de Psicologia havia muito essa prática, que era fazer o trabalho que o professor já tinha começado a fazer, Tu não gostas disso? repetir. Eu não gosto disso. E então andei ali à procura de um tema novo, que não tinha sido ainda muito estudado, bati à porta de muitos professores a dizer, tenho este tema novo, que era o sono, eu gostava imenso de estudar o Como é que sono. tu chegas ao sono? Porque o sono é uma coisa muito específica. É. E ainda é rara o número de pessoas que trabalham o sono no nosso país, ou já vais tendo mais concorrência? Não, tenho mais concorrência, graças a Deus, acho que isso é uma coisa boa. Tenho uma relação saudável com a competição e acho que é mais importante do que tudo, do que sermos muitos ou haver competição, é haver possibilidade de haver intervenção eficaz nesta área, não é? Porque no fundo foi isso que me moveu para trabalhar no sono. Eu acho que sempre tive aqui uma veia social forte de intervenção na comunidade e de ajuda ao outro, e eu queria fazer algo, já nessa altura da universidade, queria fazer qualquer coisa que fazia mesmo falta. E, portanto, do ponto de vista da saúde mental ou do bem-estar psicológico, quer dizer, isso é indissociável da qualidade do sono e de dormirmos bem. E é aí que nasce a tua ideia. É aí que nasce a minha ideia, mas muitos anos depois. Nos anos foram. Como tu, sim, começaste, trabalhaste. Não sei, acho que eu fui parar aí por causa do arriscar, portanto, acho que nessa altura já, olhando para trás, foi assim talvez a primeira altura em que eu arrisquei fazer um trabalho na faculdade de um tema em que os meus professores disseram, eu não sei nada sobre isso, portanto, se a Teresa quiser fazer esse trabalho, está por sua conta, e isto é real. Eu fui. Foste nesse desafio. E fui, e olha, tive 20. Correu bem. Bem, não costumo dizer isto, mas correu bem. E acho que as pessoas me dizem desde aí que sempre que eu falo do sono, falo com entusiasmo e realmente eu acho que Entregaste a esse. traz o sucesso, não é? A pessoa tem que se envolver, tem que gostar do que Sem faz, dúvida. não é? E depois, uma psicóloga que trabalha
na psicologia e que se lança para empresária. É um passo grande para uma pessoa que faz um percurso desses, não? Sim, quer dizer, eu ainda não me considero assim Você não empresária. Eu já mas hoje estou a caminho. estás a fazer o caminho. Estou a fazer esse caminho. Eu tenho uma empresa há 3 anos, cuja missão é essencialmente intervir na saúde mental e no sono. Portanto, esse é o nosso campo de especialidade. Que é uma coisa Ahm, rara, é o tal Não havia. É o primeiro projeto que eu conheço em que Portugal junta. que junta estas duas áreas, porque até aqui o que nós tínhamos era saúde mental para um lado, Sono. sono para o outro, muito numa perspectiva muito médica e muito remediativa, portanto, de tratar as doenças do sono. E quer dizer, pouca ligação e muito pouca formação também de profissionais de saúde para intervir. Portanto, não só havia a lacuna no mercado, digamos assim, portanto, do ponto de vista de quem tem dificuldades de saúde mental ou de sono, de saber a quem é que recorre, Claro. a quem é que pode pedir ajuda, como também falta de intervenções eficazes por falta de qualificação dos profissionais de saúde, não é? Portanto, daí sim nasceu esta ideia deste projeto. E de facto, a saúde mental e o sono estão totalmente ligados. Sim, quer dizer, as pessoas às vezes vão buscar aqueles números, tipo, o Guinness, quem é que aguentou mais dias sem dormir? Não é? Sobretudo quando falamos com os jovens, de vez em quando eles vão buscar estas ideias. E acho que há um recorde, talvez de 11 dias, enfim, de um maluco qualquer, não sei já de onde, Estados Unidos ou qualquer coisa, que tentou ficar o máximo de tempo acordado. E as pessoas às vezes alegam isto, que mas é possível, não é? E a verdade é que possível é, mas logo ao fim de 20 horas acordados, só acordados, até pode ser deitadinhos a descansar, nós já começamos a ter falência a vários níveis. 20 horas. 20 horinhas acordado, o nosso cérebro já está... Já está a bloquear. Já aquela expressão bêbado de sono, É daí. eu acho que vem daí, porque no fundo perdemos competências cognitivas, de decisão, de relacionamento uns com os outros, de atenção, até motoras, não é? E portanto vamos começar a funcionar, quer dizer, estamos vivos, ok, sobrevivemos, mas não se pode dizer que aguentamos e que dá para gerir, sobretudo na lógica de uma vida saudável. Eu tenho uma curiosidade para te perguntar sobre este tema. Que nós ouvimos muitas vezes aquilo que dizes de experiências, mas eu ouço muitas vezes certas pessoas. Eu só durmo 3 horas por dia. Só durmo 4 horas. Não é? A gabar-se. Até, bom, Uhum. há uma pessoa muito conhecida no nosso país que também tem. Não vou falar dessa pessoa, Sim. mas que se gaba disso. Como é que tu olhas e como é que tu olhas para estas pessoas a gabarem-se com este. Olha, com alguma irritação, acredito, pronto. Porque às vezes Este tema. porque às vezes sentimos que estamos a fazer um trabalho de sensibilização e um trabalho até na prevenção, que é, no fundo, um dos objetivos do nosso projeto era atuar aí, portanto, mais na prevenção destes problemas e não só a remediar quando a coisa já vai muito problemática. E quando aparecem testemunhos de pessoas influentes em várias camadas da sociedade, ouve-se menos hoje em dia hoje. Mas ou pelo menos orgulho, quase. Eu trabalho muito, portanto, eu pode ser. Sim. Mas eu acho que pelo menos há mais equilíbrio porque também se ouvem testemunhos no sentido inverso, mais positivos, e tu começaste por aí, que é queremos falar de coisas boas. Eu acho que tem que se dizer que também têm aparecido cada vez mais testemunhos de pessoas com muita influência a dizer, normalmente até depois de terem passado por um período muito mau, ok? Passaram por um esgotamento, um burnout, ou por uma crise, ou tiveram um AVC, ou um acidente de carro, porque adormeceram ao volante, ou qualquer coisa assim, e depois disso então mudam a sua atitude face à saúde mental e falam sobre isso. Nós tenho tido aqui muitos Exemplos disso. exemplos de pessoas que aqui partilharam connosco e, portanto, assumiram publicamente que sofreram burnouts. Normalmente, gestores de topo, tu cruzas-te muito com estas histórias. Todos os dias. Todos os dias. É a tua vida encontrar estas histórias de exemplos. É. Achas que a forma como a nossa sociedade está organizada, esta pressão brutal de entrega de resultados, que sociedade é que nós estamos a construir? Olha, eu faço essa pergunta muitas vezes a mim própria. É engraçado falar sobre isso porque, por um lado, tanto na saúde mental como no sono, aquilo que nós vemos na clínica, portanto, na consulta, são pessoas de todas as idades e todos os estratos sociais, todas as geral. Acho que isto é um tema hoje geral. Isto é um tema geral, porque às vezes pode passar a ideia de que
há pessoas que estão num certo estilo de vida ou num certo estatuto que não têm dificuldades relacionadas com estes temas, mas têm de outra forma, mas também têm, não é? E essa pressão para o O resultado rico e o pobre também. é um exemplo disso, sem dúvida. Não é? Pronto. Claro que, do ponto de vista dos cuidados, do acesso aos cuidados do sono, isso é outro tema para outro podcast. Mas, mas esse também foi um dos motivos pelos quais eu avancei com esta ideia, porque as pessoas demoravam muito tempo até conseguir uma consulta ou uma ajuda para fazer um exame de sono, um estudo de sono. Espera-se, às vezes, anos no hospital para se poder fazer um estudo do sono, não é? E nós não portanto, temos anos para esperar. e às vezes não temos anos para esperar. E, portanto, é um tema que E me encontrar com preocupa. esta necessidade, de facto, é para serviço público. Não, é mesmo. É mesmo. É mesmo. Embora o projeto seja privado, mas é serviço público. Mas o que hoje entregas à sociedade é uma resposta, de facto, de serviço público. Sem dúvida nenhuma. E a outra parte curiosa disso é que eu tinha trabalhado no sono durante 12 anos ou 14 anos antes de abrir este projeto. E a verdade é que eu comecei a ver mais interesse na parte das organizações em abordar estes tópicos E em grupo, sentes isso? muito, Há muita procura muita. de Cada vez mais. empresas que te procuram, que querem trabalhar em conjunto. Sim, e o que para mim é reconfortante, não é? Quer dizer que então estamos a ter a tal oportunidade de mudar um pouco a cultura e focarmos muito mais focados no processo e não tanto no resultado e, sobretudo, termos todos os dados em cima da mesa, não é? Porque a ideia de que eu, quanto mais horas de trabalho, mais produtivo sou, quer dizer, está desatualizada em teoria. Desatualizada. É isso. Sim, mas na prática às vezes ainda é Achas que difícil de ainda- implementar. Eu acho que Que ele fica bem, achas que ele fica bem? Fica bem, eu trabalho muito, chega às 8, tem que ser à meia-noite, ou às 10 ou às 8 da noite. repara, houve uma mudança na parte da saúde mental que eu acho que em breve vamos ver no sono, que foi assim, a pandemia ajudou nisto. As pessoas antigamente tinham que ir ao psicólogo, não é? Vinham a uma consulta e nunca diziam que vinham ao psicólogo. Porque era vergonha. Diziam porque tinham que sair um bocadinho mais cedo, Era um ou porque estigma, tinham que é? fazer uma hora de almoço um bocadinho mais apertada e tal. Então diziam, vou ao dentista, A sério. vou ao médico. Sentias isso? Sim. Hoje em dia as pessoas, é engraçado ouvir as histórias que as pessoas dizem, olha, disse na minha equipa, olha, hoje vou sair um bocadinho mais cedo, vou ao psicólogo, e que suscitou uma pequena conversa de, vais ao psicólogo, olha, eu também vou, olha, tem sido importante para mim, e fala-se sobre isso. Portanto, essa mudança de atitude face à saúde mental, que a pandemia acho que veio ajudar, Identificas a pandemia como um ponto de viragem, sem Entidade. dúvida, porque se passou a falar muito mais disso e deixou de ser tanto tabu, não é? Mas no sono, ainda as pessoas dizerem assim, por exemplo, um enfermeiro que faz turnos, não é? E que a certa altura a sua saúde não dá mais. Claro. Claramente o seu corpo dá sinais de que não está a aguentar bem os turnos da noite. É muito difícil ainda a própria pessoa assumir e dizer eu não estou capaz de fazer isto, ou eu tenho que mudar a minha vida, inclusive a profissional, são um passo importante, não é? porque eu preciso de dormir de outra forma, porque o sono é muito personalizado e, portanto, há pessoas e muda ao longo da vida, portanto, há fases em que nós aguentamos umas coisas e outras em que já não aguentamos, não é? E é difícil, às vezes, desmistificar isso. Até o nosso próprio preconceito, às vezes nem é dos outros, é o nosso próprio preconceito de dizer eu agora já não aguento isto, Isto ajuda. eu preciso de dormir. E às vezes nem antes de precisarem de ajuda eu preciso de dizer que não a este jantar porque eu tenho que ir dormir. Às vezes a expressão corriqueira é uma noite bem passada e resolve isso, não é? Portanto, Sim, como é que é? Dormir sobre o assunto. Dormir sobre- Vamos dormir sobre o assunto Assunto, e amanhã vê-se tudo com mais clareza. E isso isso acontece, é verdade. claro. Acho que todos temos essa experiência, não é? Achas que os hábitos portugueses, no geral, são bons hábitos de sono? Olha, tough question. Porque eu sou também investigadora, portanto, essa resposta, certo. como investigadora, eu teria que dizer assim: olha, não estou ainda. Não tens os dados Não tenho os específicos. dados todos para afirmar isso. Da experiência e da prática, o que eu senti também na altura da pandemia foi uma grande mudança nos hábitos de sono, em alguns casos para melhor, noutros casos para pior. Portanto, como sempre, as crises são oportunidades, quer dizer, esta clínica, este projeto apareceu na pandemia, Pandemia, portanto, exatamente. isso foi também uma Uma oportunidade. Eu estava, no fundo, insatisfeita com aquilo que se estava a fazer na saúde mental, em que não havia espaço para o sono, e no sono, onde não havia espaço para a saúde mental. E, Casaste portanto, as duas. casei as duas, basicamente. Ahm,
Mas realmente aquilo que se vê hoje em dia é que se as pessoas estão mais atentas a si próprias, incluindo estes aspectos da sua saúde mental, do sono, do seu bem-estar, ah, a coisa corre melhor. Portanto, os hábitos são melhores. As pessoas antes não estavam tão atentas a si próprias. Esta pressão de entrega, do resultado, Não. da consciência. Repara, nós no ECO fazemos muitas conferências. E eu normalmente estou nas conferências, vou ouvindo, ouço muita gente. Até fizemos aqui uma conferência grande de trabalho, recentemente, e que diz isso, a necessidade de conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Sim. Quer dizer, eu ouço muito esta conversa, mas isso existe? Sentes que existe? Existe a preocupação com isso. A preocupação existe. Nem sempre se consegue Certo, mas se eu estou a implementar. perguntar, existe de facto depois essa capacidade de implementação? Eu acho que essa capacidade tem que começar individualmente e às vezes essa é a primeira barreira, que é as pessoas acharem que não têm o direito, vamos imaginar, de falar nas suas empresas, nas suas organizações sobre necessidades como, por exemplo, dormir ou ir ao psicólogo Ou tenho que cuidar nos filhos, ou tenho... ou tenho que cuidar de um familiar, ou seja o que for, não é? Ou tenho que fazer desporto. E, portanto, essa é talvez a primeira linha de atuação, é individualmente que cada pessoa faça escolhas de vida também favoráveis àquilo que são as suas necessidades. E isto já seria um ponto de viragem muito interessante, porque nós ainda estamos com o mindset um pouco ao contrário, não é? Sim, que é falta de coragem, receio. Eu acho que é muito cultural, quer dizer, temos que aguentar, não é? Aquele género que é o que seria, o trabalho começa às 9 e às 9. Não interessa nada se eu sou uma pessoa tardia, matutina, se moro longe, se moro perto, isto cada um tem que se virar. Claro, temos que gostar, não é? Gostar. E com uma grande diferença, eu penso agora para esta nova geração. Sempre Muitíssimo. Que estamos no 8 ou 80, eu acho que na minha geração também penámos um bocado e sofremos, e se calhar há coisas que eu olho para trás e penso, olha, se calhar isto foi um bocadinho demais, não é? Podia ter sido um bocadinho mais exigente com as condições em que eu estava a trabalhar. Mas depois agora nesta nova geração, às vezes sinto a dificuldade, e repara, eu tenho uma equipa para gerir, portanto eu tenho pessoas mais velhas, tenho pessoas mais novas, claro. E apesar de tudo ser um projeto de tenho uma equipa grande. A tua equipa tem... Não, de mentalidade. Noto uma diferença de mentalidade em que muitas coisas eu acho que esta nova geração tem razão, porque está preocupada com essa conciliação, não é? Ou eu agitar, mas às vezes também há um pouco demais. Às vezes também é preciso um bocadinho de pés na terra e conciliação e equilíbrio, sim, mas quer dizer, nem 8 nem 80 também temos que dar corpo ao manifesto de vez em quando e para arriscar e para ser bem sucedido, por exemplo, nesta lógica de um projeto novo e de fazer o que não foi feito, é preciso trabalhar muito, bem. Entregar, é preciso muito trabalho e muito tempo da tua vida. Mas sentes que é outro dos temas recorrentes, que é esta nova geração, mais jovens, saíram agora das faculdades, que estão a chegar ao mercado de trabalho, são pessoas hoje muito desprendidas. São pessoas exigentes. E muito exigentes, mas desprendidas de quase até de salário. Bom, neste país esse é um tema difícil, mas iria depois da conversa, mas muito de há teletrabalho ou não há? Há possibilidade de eu gerir o meu horário ou não há? E entre essa exigência de eu quero ter tempo para mim, para os meus amigos, para sair, para o que eu quiser. O que eu acho difícil às vezes é, por exemplo, eu na minha equipa, eu própria tenho essa preocupação com as pessoas com quem trabalho. Portanto, se eu tenho essa preocupação comigo, e às vezes as pessoas perguntam, mãe, no meio de tantas atividades, tem tempo para dormir? És mãe, portanto tens Sou mãe, madrasta, tenho uma família enorme. Certo. E eu às vezes respondo dessa forma que é, eu só tenho sucesso profissional porque tens essas dimensões. Tenho outras dimensões na minha vida e porque durmo bem e porque tenho tempo para mim, porque senão eu não queria uma curiosidade, dormes bem? Não sempre, ok? Como todas as pessoas, aliás é curioso, porque quando eu abri a empresa foi talvez a primeira fase da minha vida em que eu dormi mal. Porque é difícil, não é? É sempre uma altura de grandíssimo. Dizes aos outros o que é mais difícil fazer. Não, o que eu senti na altura foi, olha isto que as pessoas sentem há anos diariamente e claro, senti isso temporariamente durante um período de adaptação e isso também é uma mensagem importante em que o nosso sono altera-se, ou o nosso bem-estar altera-se de forma adaptativa por curtos períodos. Do contexto. Isso é ok, não é? É o stress. O stress, a incerteza
é a novidade, que é, pronto, aquela ambivalência entre é entusiasmante fazer uma coisa nova, mas ao mesmo tempo dá medo, Claro. não Se é? corre bem ou não, não é? Isso corre bem e temos que dizer isso todas as noites para dentro, que é, vai correr bem. Vai correr bem. Olha, e se não correr, tudo bem. Eu dizia isto muitas vezes para mim, que é, ok, eu abri uma empresa e agora tenho funcionários e agora tenho... E depois acalmava-me dizendo, olha, se correr, se for preciso, fecha-se, não é? Abriu-se uma empresa, um projeto, Mas os projetos têm um fim. Se for essa preciso. mentalidade existe pouco ou tens-te cruzado, achas que as pessoas arriscam? Eu acho que quem tem sucesso tem esta mentalidade, arrisco-me a dizer, porque está com os pés na terra, não é? E, portanto, tem uma certa humildade de dizer, olha, isto é uma ideia, eu confio nesta ideia, pá, e se alguma coisa não correr bem, enterramos esta ideia e depois é de aparecer outra, não é? Ou voltamos, ou reformulamos, ou dedicamos-nos à Ou pesca, outra coisa qualquer. Ou muda de verdade, não é? Muda de atividade. E, curiosamente, tem crescido mais depressa do que eu alguma vez imaginei. E tem crescido, acho eu. Eu sou muito pelo exemplo, portanto, eu paro muitas vezes para refletir, quer dizer, se eu estou a exigir isto da minha equipa, ou dos meus clientes, sejam eles corporate ou na consulta, quer dizer, o que seria eu chegar aqui assim à consulta com umas olheiras, Claro. a esquecer-me de coisas e desatenta porque não dou uma para a caixa, porque estou exausta e estou prestes a ter um burnout. Portanto, eu sou a primeira pessoa Tem que estar a dizer. se isto me está a acontecer, ou acho que nunca cheguei assim perto disso me acontecer, mas a estar atento aos sinais e a pôr-me a mim, eu não digo em primeiro lugar, mas pôr-me a mim na equação. Portanto, isto é um equilíbrio. É muito isso que se sente, que é, nós pomos o nosso trabalho porque é exigente, nós pomos os outros, a família, mas depois esquecemos nós próprios. É essa fatia, não é, da nossa vida, que às vezes Não, está lá não, refletida. está lá, tem todas as dimensões, não é? Há uma pergunta que eu faço, sem questões, hoje em dia, há pouco comentámos, hoje em dia a pessoa tem que ter cuidado com tudo o que diz, mas o facto de ser mulher é uma dificuldade acrescida. Sentes isso nos teus pacientes? A mulher tem uma dificuldade acrescida na gestão do sono, da saúde mental e tudo? Bem, nos Ou meus não? pacientes sinto porque, inevitavelmente, isso os estudos são muito, sempre muito certeiros, as mulheres têm muito mais queixas de sono e muito mais queixas de saúde mental. Pronto, há assim um ponto de interrogação que se coloca que é, se na parte da saúde mental, que é se as mulheres falam mais do assunto ou se estão mais, atentas a isso. E achas que pode isso influenciar os dados? Pois. QB, portanto, eu acho que em parte sim, mas depois noutras vertentes não, e estão relacionadas com a biologia, estão relacionadas com a cultura, com as exigências sociais que as mulheres têm em cima, a conciliação. A conciliação, a casa, tudo, ou seja, a tentativa de pôr a pressão toda em cima da mulher. E que muitas vezes começa em nós. Nós mulheres é que muitas vezes também colocamos essa pressão. Tem que ser eu a tratar, tem que ser eu Claro, a cuidar. socialmente, pois é, pronto, é tudo a ajudar. Mas no sono, concretamente, as mulheres têm uma dificuldade acrescida na regulação do sono, que tem a ver, sobretudo, com os aspectos fisiológicos e, portanto, desde a questão da menstruação, gravidez, menopausa, são tudo situações que, por si só, vão alterar o sono. Aliás, na menopausa, por exemplo, a grande queixa de todas as mulheres na menopausa, há umas que são, umas pessoas têm, outras não, mas todas têm praticamente alguma alteração grande no sono e que é difícil de regular. Portanto, as mulheres têm talvez uma vida mais difícil de conciliar também, porque têm, quer dizer, o nosso corpo é diferente, a biologia é diferente, e depois em cima disso vamos pôr as questões sociais e familiares e depois as profissionais. E eu, portanto, do ponto de vista das queixas e dos meus pacientes, é isso que eu sinto. Como mulher e naquele que tem sido o meu trajeto, Tu sentiste alguma maior dificuldade do que um homem no mesmo percurso que o teu? é difícil de responder a essa pergunta na minha situação, porque o meu percurso também não é corporate, não é? Certo, Portanto, eu sim, aqui, é verdade. no fundo, Agora é, agora, a minha experiência, o meu testemunho o teu é percurso diferente, não é? Portanto, no fundo, o que eu sinto é que eu inventei o meu próprio trabalho. Uhum. Quer dizer, eu arranjei uma oportunidade de trabalhar num centro do sono, que era da professora Teresa Paiva, que no fundo ensinou todas as... É a guru. É a referência, não é? Pronto, todas as pessoas que aprenderam sono em Portugal, a certa altura, aprenderam qualquer coisa com a professora Teresa Paiva. E tive essa sorte fui traduzir na altura um programa do inglês para a insónia, comecei por fazer traduções e depois apaixonei-me pelo tema e daí continuamos. E o que acontece é que a minha experiência versus homens, quer dizer, sempre foi
não tenho essa experiência, não tive que lutar no meio de homens, não é? Um Pronto. setor diferente também. Mas nos meus pacientes sinto Sim, isso, sim, sentes essa claro, diferença. vejo essas histórias. Agora, às vezes, agora que estás a falar disso, isto quem abre um projeto de raiz tem que dar a cara, não é? Certo. Dar a cara e no início fazemos tudo. Eu acho que isso é uma das chaves do sucesso, com humildade e Porque hoje em dia já não dá para ser, sou CEO da clínica e, portanto, o resto não faço. claro, Só faço as coisas importantes. Tudo é importante. tudo é importante. E talvez na comunicação para o exterior e com Ser a outros cara. clientes, sendo a cara, talvez aí sim, de vez em quando ser mulher, mas confesso que eu acho que aí quando a pessoa encontra o seu nicho e quando é E competente no segue. que faz e consegue criar uma boa relação, segue. Mais uma vez, eu sinto que muitas vezes a dificuldade também começa em nós. Portanto, se nós já vamos partir para uma conversa com algum receio disso ou com algum pé atrás, isso pode não facilitar. E portanto, eu tento não ter isso nas minhas conversas. Há pouco dizias-me que sentes que há uma curiosidade de quando as pessoas te procuram é porque já normalmente tiveram o seu burnout, já estão numa fase muito difícil e que depois isso é que vai influenciar as organizações. Uhum. Dizias-me isso até antes de ligarmos o microfone e dizias-me isso, que é não há prevenção para a saúde mental e para o sono? Olha, começa a haver mais, e é uma das áreas com as quais eu estou mesmo muito contente da nossa equipa, que é, antigamente trabalhava-se muito assim, não é? Quer dizer, mesmo com as empresas vinham ter comigo depois de terem tido um grande acidente de trabalho, ok? Um trabalhador morreu, depois de passar não sei quantas horas acordado e manuseamento de máquinas na fábrica, estou-me a lembrar de um caso, erro, morre. A partir Para daí, tudo, para tudo, vamos todos falarmos fazer qualquer coisa, portanto, formação, intervenção, programas de consultoria, tudo, não é? As armas todas. E isto era o que eu senti nos primeiros anos em que eu comecei a trabalhar. Ahm, a minha vontade de abrir este projeto tinha a ver também com essa necessidade de ter um contexto mais corporate para trabalhar de forma preventiva com as empresas e de desenvolver projetos à medida que não fosse só no seguimento do acidente, isso é tarde, não é? não é? Às vezes é tarde. E há muitas situações Sem dúvida, complicadas, não é? sem dúvida. E é importante falar um bocado sobre isto, porque eu acho que há muito aquela ideia de só acontece ao outro, ou pronto, o que é que pode acontecer? Pronto, não é? E os erros relacionados com falta de saúde mental ou com falta de sono, pá, custam mesmo muito dinheiro às empresas, ponto número 1. Aliás, a nossa campanha de Dia Mundial do Sono este ano tinha esse slogan, que era dormir mal Dormir mal sai sai caro. caro. E sai mesmo, e já há alguns estudos que quantificam quantos milhares de dólares custa por ano à economia mundial Dormir dormir mal, ok? E para as empresas isso é importantíssimo, porque, quer dizer, Vamos deixar os trabalhadores queremos produtividade, não é? Pronto. E queremos bem-estar, e quer dizer, eu acho que hoje em dia já se tem muito essa noção de que as empresas vivem das pessoas também, e as pessoas têm que estar bem para produzir bem, não é? Pronto. Claro, não é fazer as vontades todas, certo. mas Tem que criar ter, esse tem que equilíbrio, ter não é? esse equilíbrio, de facto. É. E havia falta de ferramentas depois para as empresas trabalharem de forma preventiva. E eu, com a minha criatividade, lá às tantas dei-me conta disto e estava um bocadinho farta daquela sessão de sensibilização típica que também deves Chapa de cinza, conhecer, aquela chapa que é cinza, assim, aquele eles lá contacto da empresa, venham aqui porque eu preciso de preencher horas de formação. põe aqui 2 horas, 3 Pronto. horas e pronto, está feito. Quase 2 horas, 1 horinha, 45 minutos, mesmo muito pouquinho às vezes. Então toda a gente ao telemóvel a ouvir, está bem, está bem, está bem. 1 horinha para falarem da importância do sono ou para falarem da importância da saúde mental. Não chega. Por ano. Quer dizer, e eu, às tantas até começava, eu sou tenho uma veia um bocado revolucionária. Um bocado irritada estou farta de ir às empresas, falo sobre isto, as sessões têm sempre imenso impacto, invariavelmente estes temas, sono e saúde mental, enchem a sala, às vezes até, não sabemos quantas pessoas vêm, sala cheia, vai tudo, toda a gente quer saber alguma coisa sobre isso, e depois não se fazia mais nada, ficava tudo na mesma. E eu pensei, ok, então se calhar falta aqui uma ferramenta para que as empresas possam utilizar de forma preventiva para criar esse equilíbrio, para detectar precocemente quando há ali um red flag, há uma pessoa que está a precisar de fazer ali um ajuste no seu horário, ou nessas questões de teletrabalho versus trabalho presencial, ou que precisa ali de um apoio ali numa área qualquer.
E então desenvolvemos coisas giríssimas, como o check-up do sono, que é uma coisa que nós inventamos para as empresas, Tá. no fundo. Fazemos em consulta individual, mas que no fundo é uma medida preventiva, não é? Como é que o que é um check-up no sono? Check-up do sono é uma coisa simples, no fundo, que eu acho que as ideias simples resultam. Normalmente. É. Tal e qual como chegam a uma certa idade ou assim, e as pessoas vão fazer o seu check-up anual, não é? Vão fazer o seu check-up dos 40 ou dos 50 anos, ou da saúde feminina, não é? Vão fazer o check-up da saúde feminina, ou o check-up oral. É fazer um check-up ao sono. É dizer assim, é olhar para o sono de fio a pavio, com todos os aspectos que influenciam o sono, perceber o que é que são os fatores de risco e os fatores protetores, e dali emitir um conjunto de recomendações que a pessoa recebe, numa lógica até gira de semáforo, que é o que está verde para manter, o que está amarelo, atenção, e o que está vermelho e o que é preciso fazer para intervir adequadamente, porque depois há este problema do que é intervir adequadamente no sono, já lá vamos. E isto para as empresas permite uma abordagem individual, não é? Em que cada pessoa pode ter a sua avaliação do sono e a empresa pode ficar com uma avaliação global Claro. de como é que está o estado é quase um índice de Da qualidade equipa. do sono da equipa ou da empresa. Portanto, há empresas que estão a fazer isto de forma transversal, outras que começam por pequenas equipas, seja como for, têm flexibilidade para isso. E então é muito rewarding começar a perceber que, ok, já estamos a sair dessa prática chapa 5, não é? Já não preenche só horas de Ah, formação. já não Já é precisamos horas de preocupação. formação, já estamos a prever Nas grandes empresas. nas grandes empresas. Algumas delas já passaram neste podcast. E bem, porque dito, também é um bocadinho. Uhum. Eu não resisto a provocar-te. Força. Achas que a saúde mental hoje é a doença da moda? Uhum. Acho, um bocadinho. É? Bom, tenho que dizer isto de sim e não. Certo. Ok, sim, e às vezes até já me aconteceu histórias curiosas. Por exemplo, uma pessoa chegar-me à consulta e eu pergunto sempre o motivo, não é? O que é que eu traz aqui, o que é que eu posso ajudar? E as pessoas habitualmente têm a sua caixa, uma questão qualquer para resolver, mais ou menos clara. Ahm, mas tem-me acontecido uma coisa que nunca me tinha acontecido antes, que é de vez em quando chega alguém e quando eu faço esta pergunta, a pessoa diz-me: eu venho porque os meus amigos todos vão ao psicólogo e, portanto, eu acho que também devia vir, e porque dizem que faz bem, e, portanto, eu também quero vir. Porque é uma coisa que eu nunca me Isso, do tinha ponto de deparado. vista do negócio, é excelente. Sim, mas e aí ainda bem que tocas nesse ponto, porque e há bocado eu disse, eu não me sinto 100% empresária, porque eu me sinto mais psicóloga do que empresária e essa minha veia sobrepõe-se muitas vezes ao resto, sem dúvida. Ou seja, eu não consigo fazer negócio com Não é da gestora. com algo. Não, eu sou gestora, mas eu não consigo fazer negócio de algo que eu não sinta como útil à sociedade ou como útil àquela pessoa ou útil para desenvolver áreas que estão pouco desenvolvidas e que é preciso desenvolver na sociedade, não é? Portanto, se houver conciliação entre esses aspectos, fantástico. Mas, por exemplo, uma pessoa que vem a uma consulta de psicologia Que é só moda, porque é moda, os amigos- eu confesso que não dou seguimento, certo? Se calhar é mau para o negócio, mas eu não dou seguimento. É um ponto de vista. Até porque estou a ocupar uma hora, que eu até alguém que peço precisa casos de mesmo. alguém que precisa mesmo. Portanto, é só por isto, não é? Portanto, claro que eu não vou despedir esta pessoa da consulta, não é? Mas vou dar esse feedback e dizer, olha, há sempre coisas de desenvolvimento pessoal que nós podemos trabalhar e a consulta de psicologia realmente não é só para a crise, é também numa lógica de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, não é. Agora vou bater um bocadinho naquela coisa do coaching. Há o coaching psicológico, que está reconhecido pela Ordem dos Psicólogos como uma Esse é outro vertente, caminho. mas aquilo que se faz de desenvolvimento pessoal em consulta de psicologia clínica é um trabalho que ainda assim requer objetivos, não é? E que não é só porque é moda ou só porque os amigos vão. Portanto, Claro. é muito difícil trabalhar, ou eu pelo menos não, e na minha equipa sou muito exigente com isso, e foi outra das coisas que me fez criar uma equipa de psicologia, que é trabalhar da forma em que eu acredito que faz sentido, que não é só orientada para o negócio, é orientada para as pessoas e para o sucesso terapêutico, com resultados, com avaliação constante e, sobretudo, que as pessoas nunca digam aquilo que eu sou alérgica, que é, eu fui ao psicólogo, e às vezes ouvimos isto, andei lá 1 ano ou 2, e eu pergunto, então, e o que é que teve a trabalhar? Ou o que é que Resultados? melhorou? Resultados? Não sei muito bem o que é que andei lá a fazer, ou não senti nada. Bem, isto punha-me doente. Por isso acredito. Porque que perda de tempo portanto, isso também tem a ver, obviamente, com às vezes falta de alguma estruturação
no trabalho do psicólogo, e essa tem sido também essa a minha preocupação na vertente de formação dos psicólogos e de profissionais Os de psicólogos saúde. cresceram muito ao longo dos anos também na sua Nós temos um rácio de que há uns anos havia em Portugal, portanto, comparado com a Europa, éramos o país com mais cursos de psicologia abertos pelo número de habitantes, e temos um número de psicólogos, quer dizer, formados em psicologia gigantesco para aquilo que depois são as vagas vagas de trabalho na nossa sociedade, não é? Portanto, nós, falta de formados em psicologia, não não temos. temos. Ser psicólogo é um bocadinho diferente, Isso, não é? Requer aí outras competências. E epá, olha, ser psicólogo, eu acho que acima de tudo, é um profissional de saúde mental que pode atuar em diferentes contextos, seja um contexto mais clínico, mais empresarial, mais social. Portanto, podemos trabalhar na comunidade, nas escolas, nas autarquias, hum, ou mais contextos muito específicos, como no desporto, na performance, por aí. Mas independentemente do contexto em que nós trabalhamos, nós somos profissionais de saúde mental. Portanto, o nosso papel é, no fundo, fazer avaliações e identificar necessidades, seja preventivamente, seja já no fim da linha, e desenvolver estratégias ou preventivas ou de tratamento eficazes para os problemas que identificamos e que, no fundo, vão promover um equilíbrio a todos os níveis da nossa sociedade, não é? Porque se a saúde mental estiver lá, o resto vai estar. Vamos tomar boas decisões, vamos nos dar bem uns com os outros, as nossas famílias vão ser mais equilibradas e por aí fora, não é? Íamos ter um pouco mais Um harmonioso. pouco melhor, sim. Isso é. Hum. Há pouco falavas da Teresa Paiva, que eu, para conversar contigo, fui ler um pouco também Sim. desse mundo maravilhoso, de facto, que é fascinante. A Teresa Paiva tem uma expressão que a privação de sono é como a cocaína. É um bocadinho aditiva, é. É aditiva. É um bocado paradoxal e pode parecer estranho, mas se pensares que, portanto, quando nós começamos a ficar privados de sono, o nosso cérebro tem que reagir, não é? Um bocado como nós começarmos a queimar gorduras, não é? Irmos buscar energia se estivermos em jejum, não é? E, portanto, quando estamos em privação de sono, o que acontece no cérebro é que nós não dormimos e, portanto, o cérebro não vai buscar tudo aquilo que necessita. precisa durante o sono. Não propriamente em termos de nutrientes, mas em termos de processos que acontecem durante o sono, que nos permitem regular as emoções, como é que se diz? Consolidar as memórias, limpar tudo aquilo que são metabolitos e lixo metabólico que se vai acumulando durante o dia. Portanto, como não faz isso, começa a entrar em modo de sobrevivência, não é? E para entrar em modo de sobrevivência, vai buscar energias onde tiver, não é? Exatamente. E a certa altura isso torna-se um bocadinho aditivo, porque nós começamos a sentir, epá, eu consegui fazer isto, não é? Apesar de não ter dormido, eu consegui fazer isto. E entramos, temos pouco judgment, não é? Portanto, ficamos com menos capacidade de raciocínio e fazemos inferências um pouco erradas como essa, que é, se calhar eu não preciso, não é? Começamos a sentir-nos um bocado super-heróis e então começamos a desvalorizar o sono. Pronto, e a verdade é que depois aquilo acaba por... É só imaginar que somos super-heróis. Mas sim, tem uns mecanismos que depois mais complexos, não interessa agora, mas que tornam um pouco aditiva a privação de sono, não é? Há um número mágico de horas que devemos dormir. Não há. Esse é Claro que isto varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa e varia na mesma pessoa ao longo da idade. Não varia tanto, mas Portanto, não chegas e dizes assim, tenho que dormir 8 horas. Não, nunca. Nunca. Aliás, sou completamente contra isso. Falo muito da ideia das receitas mágicas para dormir e para as pessoas fugirem delas. Não, porque há muitas aí. Sim, Bom, se nós pesquisarmos terapeuta do sono na internet, eu nem sei muito bem o que é um terapeuta do sono, sinceramente, mas pronto, há, se não sei, dezenas, imensos terapeutas de sono, e o sono é um tema tão complexo e que envolve tantas áreas da medicina, da psicologia, do exercício físico, da alimentação, da vida familiar. Todas essas dimensões estão no sono. Tudo isso vai afetar o sono, portanto, não Nossa pode haver... o álcool... Não pode haver uma receita igual para toda a gente. Agora, claro que existem guidelines e essas guidelines têm a ver com aquilo que os seres humanos precisam para sobreviver, e essa é a tal ideia que eu dizia há bocadinho, que há um mindset às vezes ainda antiquado de que nós temos é de aguentar, que eu acho que na realidade nós temos que nos conhecer e ir ajustando o nosso estilo de vida também àquilo que são as necessidades do corpo, mas o número mágico para dormir,
cada pessoa é que o sabe, não é? Que é, como é que é esse número mágico? É assim, quantas horas é que tu dormes e acordas sem despertador, naturalmente, e andas bem durante o dia. Não digo acordar bem disposto, porque algumas pessoas demoram a acordar. Eu, por exemplo, mas que andas bem durante o dia, não tens sonolências, Ser tu, não andas encontrar. irritado, tens que ser tu próprio a encontrar. E quando eu faço esta pergunta, as pessoas dizem-me sempre um número exagerado. Dizem, eu preciso de 10 horas para me sentir bem. Não é? O que remete para, ok, então se calhar não andas a dormir o suficiente e achas que E tens de compensar de aí. compensar. Portanto, esse seria o nosso número mágico, sim. Pois não é uma resposta direta. Não, agora, o que é importante saber? Por exemplo, há pessoas que são os chamados short sleepers e há os long sleepers, não é? E por isso é que nas guidelines tu nunca vês os adultos têm que dormir 8 horas. Vês sempre. Os adultos, em média, precisam de dormir entre 7 e 9. Então há pessoas que estão no patamar inferior desse intervalo e com 6 horas e meia, 7 horas sentem-se bem, e essas também não devem dormir mais, está bem? Dormir demais também não é bom. É mesmo QB. E há pessoas mais do meu estilo que só ali mais perto das 9 horas é que se vão sentir bem. E portanto interessa é conhecer isso e respeitar isso. Tu tens uma expressão muito interessante e o nosso tempo voou. Claro, boa sempre. Voa sempre, lá está. É como o sono, não estou a brincar contigo, mas tu tens uma expressão muito interessante que é o sono é um investimento futuro. Sim, penso muito assim. É assim. Durma hoje para ver o resultado amanhã, não é? É assim uma lógica que eu me farto de repetir, sim. E achas mesmo que nós devemos investir no nosso sono? Sem dúvida. Quer dizer, para já não sou eu que acho. Portanto, há evidência. Há evidência que Eu tenho só dado a cara por essa evidência. E estou contente com esse resultado, porque como eu dizia há pouco, tinha um bocado de receio no início que demorasse muito tempo até as pessoas conseguirem absorver essa mensagem, e sinto que apostei nesta ligação de sono e saúde mental, aproveitei uma lacuna que havia claramente no mercado, rodeei-me de pessoas boas que fazem a minha equipa isso faz a diferença. E que faz muita diferença, aprendo com elas também, portanto isso é bom. E isso tem permitido intervir em áreas que normalmente não se falam, como a clínica, as empresas e a academia, portanto a investigação científica, portanto o nosso projeto tem permitido fazer este triângulo, e portanto respondendo à tua pergunta, o que eu tenho conseguido transmitir é isso, da investigação e da academia, a evidência diz-nos que quando as empresas investem na saúde mental e no sono dos trabalhadores, têm um retorno muito positivo, não só de satisfação como da produtividade, ok? Achas mesmo que tem diretamente. Está mais do que estudado, não é? E em todas portanto, na liderança isso é verdade, porque as nossas competências de liderança ficam afetadas quando nós não dormimos bem. Como é verdade, mais abaixo, para executar, vai dizer, as funções executivas de fábrica também ficam, e sobretudo em tarefas, não é? Rotineiras, que são muito desafiantes para quem dorme mal, não é? Pronto. E portanto, há essa evidência. A consulta permite trabalhar a um nível mais individual e mais remediativo, etc. E o trabalho com as empresas, seja na lógica de consultoria destes projetos à medida, seja na lógica da tal sensibilização ou dos rastreios, permite mudar um pouco a cultura de cima para baixo ou de baixo para cima, a todos os níveis, de forma a que não seja um tabu e que não se atue só depois do acidente, ou depois do problema, ou da crise, ou do burnout, não é? E essa é a mensagem que nós temos. Como eu dizia, tive já aqui muitas pessoas que assumiram que tiveram de facto burnouts, que tiveram... e este podcast, como dizia no início, é muito também para termos consciência de que podemos arriscar, e que tu arriscaste, uma história de sucesso, e ainda bem, e que continua esse sucesso, sobretudo que essa missão que nos trazes aqui hoje, o sono conta, o sono é importante, como a saúde mental, entre de facto na cabeça das pessoas, do topo à base. Acho que só isso já é serviço público. Portanto, obrigado, Teresa. Não, obrigada eu, porque gosto sempre de falar sobre estes temas. Sentes isso? E gosto... É importante falar de como é que chegámos até aqui, não é? Portanto, eu falo muitas vezes sobre o sono e a saúde mental, e essa parte mais técnica já tenho cá a cassete gravada.
Mas é muito importante pararmos às vezes e perceber o que é que nos trouxe até aqui e de passar essa mensagem, não é? Que é isto, não foi uma ideia que eu tive, ou não é uma coisa assente só no negócio, é realmente faz falta isto. Podes fazer a diferença. E isto faz a diferença, exatamente. E se fizermos a diferença com projetos que permitem escala, que esse foi o grande desafio para mim com a ideia de criar esta empresa, foi só, no fundo, eu já fazia tudo isto, mas numa escala pequenina, e criar a empresa foi, Dar o passo. vamos escalar, vamos levar isto a muito mais pessoas, e tem corrido bem nesse aspecto. Portanto, obrigada pelas tuas perguntas. Última pergunta sobre isso. Não dizem os meus olhos. Não, cena de programa, peço desculpa. Achas que há falta de ambição no nosso país? Sei. Geral, Geral. ou seja, porque, tu tens essa ideia, tu foste atrás dessa ideia e criaste. Não falo só nos psicólogos, falo Sim, geral. geral. Achas que há falta de ambição no nosso país? Eu acho que há um bocadinho de falta de ambição, sim, mas às vezes mesmo quando há ambição, há medo e falta de recursos para lidar com os medos. Porque eu acho que nunca ninguém faz este percurso que eu fiz sem medo. É impossível. Tiveste medo? Tive imenso medo, claro. Medo de falhar? Eu arrisquei o meu nome, não é? Medo de falhar, Pus o meu nome no projeto. Eu tinha um certo nome profissional e isso foi uma parte até muito difícil para mim. Confesso que andei ali à procura de inventar um nome para a clínica, para o projeto, e depois às tantas não só não tinha um nome melhor, como percebi a importância daquilo que me diziam, que era, eu tenho um nome, o meu nome é a marca, não é? Mas isso mete muito medo, não é? Foi ali o meu nome e aliás alguns amigos com projetos semelhantes diziam-me, não ponhas o teu nome, eu já tinha posto, e a pensar o que é que eu fiz, mas pronto, essa parte dá medo, mas às vezes eu penso que existe alguma ambição e com o medo que é inerente à ambição e que é inevitável, se a pessoa não tiver recursos para isso, e que no meu caso, e acho que no caso de muitas outras pessoas tem muito a ver com competências pessoais, claro, mas também com uma boa rede. Claro. Portanto, eu acho que ter uma boa rede Importa. e a rede tem que ser criada por nós, claro, e isso Criando. não há dúvida que eu tive alguma sorte no início, mas que fui criando esta rede, não é? Fui atrás e continuo a ir atrás. Não podemos parar. E não podemos parar, é isso. E portanto eu acho que para quem tem ambição e ao mesmo tempo ainda não sabe muito bem o que é que há de fazer com ela, talvez investir um bocadinho naquelas ferramentas que nos vão ajudar a lidar com todos os imprevistos, todos os obstáculos. Por exemplo, uma coisa que me assustava muito era vou ter uma empresa, vou ter uma clínica e vou ter um livro de reclamações, claro. Tens reclamações, tens salários para pagar, Vou ter salários para pagar e vou... tudo coisas que ainda não sabia lidar. E foi muito engraçado ver em mim própria como é que eu fui lidando, respondendo a cada desafio desses. Sim, essa dos salários para pagar era o que me tirava sono à noite. Mas, quer dizer, eu acho que a resposta para a ambição é essa: é boa networking, boa rede, tanto pessoal como profissional. A parte pessoal faz mesmo muita diferença. Ir atrás dessa rede. Estou que nos ouço e te diga, também não tenho rede, mas não vou construí-la hoje. Sem dúvida. E depois saber largar também, porque às vezes eu acho que quem tem ambição, às vezes fica a lutar sempre muito por aquilo que era a ideia original. E para mim foram pontos de viragem à adaptação, de dizer, eu nunca vou fazer isto. Do projeto até à realidade, foste exatamente te ajustar, não é? E a certa altura dizer, ok, se calhar vou fazer isto. E essa flexibilidade faz toda a diferença. E ainda bem que está a correr bem. Sim. E agora, acho que vai correr. Mudámos agora para um espaço maior e tudo, ao fim de 3 anos, então, para dar mais resposta e chegar a mais pessoas. Boa. Teresa, obrigado. Obrigada eu. E sucesso para o podcast. Muito obrigado. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, tudo o resto só pode correr bem. Nissan, The Fire Ordinary.